tem uma palavra que é interessante, não que as outras da Bíblia não sejam. Essa palavra é bem interessante. 1 Pedro 4. Né? Vamos lá. 1 Pedro 4. Vou botar assim que aí dá para passar, tá? Então, olha lá. Vamos ler aí desde o começo, amém? Essa palavra. Depois a gente vai ver um vídeo, ele está numa resolução meio estranha, depois eu vou ver se o César tem esse vídeo, porque esse vídeo é bem antigo, na época que o César postou esse vídeo, eu lembro que para postar um vídeo, não era as internet de hoje, né? Isso já faz uns anos. É um vídeo de uma música do Teocentria. Nós vamos ver esse vídeo para pensar um pouquinho algumas coisas aí. Aí eu te escrevo as cenas, tá? Se a resolução estiver muito ruim. Na verdade, todos nós devemos ter visto aquele filme A Ponte, Most. Todo mundo viu? Pois aí eu coloco o link na gravação. Esse filme inteiro é muito louco. Esse filme é assim, é um cara que ele controla as linhas do trem. Vocês já assistiram? Já assistiram? Assistiu, não? Pois você precisa assistir, mas você já viu o clipe, né? Então, o clipe resume o filme. Que é o cara que ele cuidava da linha do trem e chega um momento que o filho dele cai ali. E aí ele tem que fazer uma escolha, porque se ele abaixa a ponte abaixa e mata o filho dele. E se ele não abaixa, morre todo mundo que está no trem. Só que o filho dele é o filho dele. E aí é que tá, gente. Aí é que tá. A gente tem que ser realista com relação à nossa condição humana. Nós estamos num processo de evolução, não é? Vocês já perceberam a plenitude que há na oração do Pai Nosso? É uma plenitude que, na verdade, a oração do Pai Nosso é uma oração profética, porque, na verdade, a maioria das coisas que nós fizemos na oração do Pai Nosso, assim, é muito difícil viver, gente. Vamos pegar o pão nosso de cada dia daremos hoje. Pão nosso de cada dia daremos hoje, vou fazer aqui uma interpretação pessoal minha, que eu tenho uma visão assim meio que radical com relação às coisas dos outros, as palavras escritas e palavras faladas, entendeu? Eu fico, não sei, eu queria ser assim, eu queria ser mais. Mas a real da palavra pão nosso de cada dia daremos hoje é o seguinte. Não é o mercado nosso de cada mês dar-nos no nosso armário, para que eu pegue, descongele no meu congelador as coisas e ponha lá no micro-ondas e para o outro dia eu comer. Não tem armário no pão nosso de cada dia, não tem geladeira. O pão nosso de cada dia é o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada é o maná que Cristo está falando ali. É de cada dia, que não é para guardar, que não é guardado. Então o que ele está falando assim, não é que você pega e joga tudo que tem fora e agora vai ficar esperando o seu dia de cada dia, porque tem gente que faz essas coisas doutrina, eu não faço, mas eu fico pensando no sentido, porque isso já é doutrina dos não compradores para o mês. Não, vou comprar só para hoje, porque a palavra diz que o pão nosso de cada dia, o irmão Cristian falou, eu vi na internet, fui lá no culto, e o que o irmão Cristian falou que é para a gente falar, para a gente não comprar nada para guardar, que é o pão nosso de cada dia, que nem Jesus falou. Não, presta atenção no que eu estou falando. Ainda que o pão nosso de cada dia é daquele dia. Nós estamos pedindo isso. Se você tem mais que isso e reclama, você não vive o Pai Nosso. E é o pão, não é o arroz, feijão, a carne, nem a água está aí. Percebeu? Você está pedindo uma coisa e espera outra, então peraí. A oração do Pai Nosso é tipo uma coisa plena, entendeu? É tipo uma oração assim profética mesmo. Mas quando souber como orar, ore assim, porque se você orar assim, no extremo do nirvana dos hindus, né? Que Deus me perdoe. Gente, não estou falando para ninguém seguir o hinduísmo, que nós seguimos o nirvana. Não. Eu
tem uma plenitude que para os hindus chama de Nirvana. Para nós encontrarmos a nossa plenitude, tudo que o Krishna poderia ser de bom, no máximo, no topo, seria o que o Pai Nosso diz, né? Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade. Eita nós, hein? Seja feita a vontade de quem? A vontade de Deus. Só que a vontade de Deus, ela é plena, entendeu? E aí a gente fica lidando com essas permeadas com relação à vontade, mas eu não quero, eu não concordo. E quando a gente tem razão é pior. Putz grila, quer ver você pecar e você ter razão. É assim, nós somos assim, né? Assim na terra como no céu, conosco, que geremos hoje, perdoa, nossa, isso daí. Sabe o que você está pedindo quando você fala perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores? É para da mesma maneira que você perdoa o outro, ele te perdoar. E como você perdoa o outro? Eu perdoo, mas não esqueço. Também a gente não tem amnésia, não dá para esquecer. Mas assim, é essa maneira que você perdoa? Então você, quando ora o Pai Nosso, você está pedindo para Deus para que o outro te perdoe dessa mesma maneira que você perdoa o outro. Estão entendendo? Perdoa as nossas ofensas, assim como, tal qual, da mesma maneira que nós perdoamos os nossos devedores, né? A quem nos tem ofendido. Hein? Difícil, hein? Já pensou? Eu estava lascado se os outros me perdoassem que nem eu perdoo. Irmãos, porque é verdade. Então a gente precisa começar a refletir nessas coisas, tá? Vamos ler 1 Pedro. Ora, pois, que já Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós desse mesmo pensamento. Porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Olha que interessante, ele está falando da nossa mortificação. Gente, que coisa mais difícil do que é você, vou mortificar a carne. Aí os caras chegam nessa época, gente. Eu não tenho nada contra as outras culturas, mas o cara acha que mortificar não é dó. Eu tenho dó quando eu vejo na televisão os caras batendo aquele chicote na época da Páscoa, nas costas, e se martirizando, achando que aquilo é mortificar a carne. Mortificar a carne é o seguinte, assim, você não faz mais o que você quer. Você faz as coisas concernentes ao reino. Um soldado, quando ele vai para a guerra, ele quer ir para a guerra, gente? Olha, o Pietro já está fazendo uma percussão, fazendo essa forma de arte, né, Pietro? Vai sair tudo na internet, essa percussão maravilhosa. Pode fazer. Pietro é uma bênção, me deu um carrinho, né, Pietro? Nem sabe. Então, então, mortificar a carne é tipo assim: o cara, quando vai para uma guerra, ele mortifica a carne. Por quê? Porque, ele se entrega ao risco por algo maior, que é quem? Que é o reino, que é a pátria, certo? Eu assisto o Rei dos Patos lá, o Sai. O Sai foi para a guerra do Vietnã. Até hoje ele conta a história. Ele voltou, quantos outros não voltaram? Né? Guerra do Vietnã, que o Vietnã ganhou, tá? O Rambo não ganhou. Quem ganhou a guerra do Vietnã foi o Vietnã. Porque às vezes a gente vê os filmes do Chuck Norris, do Rambo, e acha que os Estados Unidos tem aquilo, é conversa dos americanos, né? Quem ganhou foi o Vietnã. E por que o Vietnã ganhou? O Vietnã ganhou porque eles conheciam o terreno, era tudo pântano. Os americanos tudo lá cheio de água e os caras com estaca no meio do pântano, do mangue. É tipo um mangue, né? Não é um mangue, mas é tipo, é tudo lá nas sal, assim, o Vietnã. O Vietnã ganhou porque conhecia, né? O filme Platão, você vê bem como que é o terreno do Vietnã, né? Então, aqui o que fala é para que a gente mortifique. Ele fala assim, vamos ler aqui, Ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, ou seja, Cristo veio e se entregou, morreu, Cristo morreu, padeceu na carne. Armai-vos vós também desse pensamento, ou seja,
de morrer na carne, de matar a carne. Armai-vos vós desse mesmo pensamento. Que pensamento? O pensamento que a minha vontade pouco importa. O que importa é a vontade do reino. É o bem maior, você entendeu? É aquela música, Deus, o meu mestre. Antiga, né? Bonita, né? É assim essa música. Então, João Alexandre, não é? Não é João Alexandre? Acho que é. Mas enfim, olha lá, armai-vos vós também nesse pensamento de mortificar, de não viver pela sua vontade, mas pela vontade de um reino que é maior que você. Porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Ou seja, se você mortifica a sua carne, já cessou o pecado para você. Por quê? Porque o pecado vem da vontade de Deus. Quando você mortifica, a vontade de quem começa a ser estabelecida? Por exemplo, uma nação manda um soldado para a guerra. O soldado se submete a ir para uma guerra. Manda a vontade de quem naquele soldado? Do país, da nação, né? Do presidente, depois do general, depois do comandante, depois do sargento, e assim por diante até chegar no soldado. Estão entendendo? Então, quando mortifica a sua vontade. Então, se você, por exemplo, o cara quando mata na guerra, ele é julgado por aquele crime? Quando ele mata uma pessoa, seja quem for, civil, militar, ele é julgado por aquele crime? É um crime, não é? É um crime, ele matou alguém. Só que ele é julgado por aquele crime? Não. Por quê? Porque a vontade de que aquele crime acontecesse não era dele. A vontade dele foi mortificada para uma vontade maior prevalecer. Será que eu peguei um exemplo horrendo, né? O pessoal vai não sabe. É o que Deus está falando na minha cabeça para a gente fixar. Porque a vontade de Deus pode. Imagina para Moisés, gente. Quando teve que matar um monte de gente. Pensa num cara que não queria ter feito nada que fez. Desde o começo. Esse cara é Moisés. Imagina Noé. Meu Deus, Deus fala, Deus colocou na minha mente, na Camila 2 semanas atrás, de fazer esse culto num formato um pouquinho diferente. E aí eu já falei, putz, Deus, vou ter que precisar essas coisas, ligar, tem que gravar mesmo, putz, puxa vida. Trabalhando, vou ter que ligar essa caixa, porque o nacional para lá tá ruim. Imagina se Deus mandasse eu construir uma arca. Porque, gente, você pode escolher não ser cristão, mas se você escolheu ser cristão, você precisa crer que a arca foi feita. Porque para o cristão, eu não tenho nada contra as pessoas, não tenho nada, quero conversar sobre o assunto até se alguém quiser um dia conversar sobre. Eu admito que é uma loucura crer que todos os animais entraram numa arca, admito que é loucura, mas também é loucura acreditar que a gente reencarna num animal. Também, na verdade, crer que reencarna já é uma loucura. Então, loucura por loucura, cada qual com a sua. A minha é crer que a arca foi feita, a minha é crer que o mar foi aberto, que nós viemos do barro, que Jesus morreu por mim e que ele volta para me buscar. Se a loucura do cara é que ele vai para um monte e vai ficar ali meditando para chegar no Nirvana, amém. Tudo bem, não tem problema. Mas a minha loucura é a minha, tudo bem? Somos diferentes, sem problema. Não impede que sejamos amigos, somos amigos, tudo bem? Só não venha com um monte de dinamite pro meu lado, né? Acreditando nas 70 virgens, né? Se o cara quer crer que ele vai se explodir, vai chegar no paraíso, vai encontrar 70 virgens, isso não é tão loucura quanto acreditar que a arca foi feita e que levou todos os animais. Então, me deixe, gente. Bem? Me contrata.
que eu preciso fazer ali, dos meus trabalhos, somos amigos, conversamos nas escolas, nos lugares, sobre os assuntos diferentes, sobre inclusive a sua visão da sua loucura. É legal saber da loucura dos outros também. Mas quando você perguntar se eu concordo com a sua, não é mal quando eu falar que não concordo, que eu concordo com a minha. Então, ele fala que quem mortifica a carne já cessou do pecado. Cessou o pecado. Quando o cara morre, ele consegue pecar? Isso é um versículo da palavra de Deus. Que loucura, né? Nesse versículo, nossa, se esse versículo nós já era salvo por um versículo. Porque nesse versículo diz: faça a vontade de Deus e não a sua. Pronto, está salvo. Jesus toca a trombeta, e aí nós sobe. Aleluia. Só por esse versículo, né? Bênção. Vamos ler mais, porque se só esse nós já estamos salvos. Amém. Para que no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Gente, sabe o que eu percebo assim? Às vezes eu estou no Facebook assim, eu vejo os caras falando umas besteiras, eu sinto uma vontade, gente, ia ser tão gostoso comentar assim, acabando com aquela pessoa assim, com aqueles argumentos. Mas o que isso ia oferecer para o reino? O cara primeiro, ele ia ficar com maior raiva de mim, né? Que nem quando me lindo. Você também gravou aquele vídeo de propósito, né? Quero mais é que se lasque, nem apostila, né? Não sei. O pessoal pergunta uma coisa, né? Assim, que tá tão óbvia, às vezes eu sou meio intolerante, eu confesso que eu preciso assim um pouco moldar, porque o pessoal faz uma pergunta muito assim, eu nem sempre eu estou naquele espírito benevolente de explicar totalmente como eu gostaria de ouvir. Mas eu explico, depois eu expliquei, tinha que explicar. Mas enfim, com relação a uma coisa técnica, não com relação à palavra de Deus, porque com relação à palavra de Deus, eu não tenho nada a te explicar. Eu tenho que mortificar, isso é com relação ao trabalho que eu e a Lu estamos conversando. Só eu e a Lu, sabe, que estamos falando. Mas com relação à palavra com relação à palavra de Deus, não sou eu que explico nada, gente. Com relação à palavra de Deus, ela está aí para ser lida. O problema é que a gente dá de migué, a gente lê e interpreta como quer. A gente é espertinho, gente. O ser humano é espertinho, lê. Então aí eu te falo. Então a gente não é prazeroso quando você está numa discussão, e aí você começa a dar, eu estou falando assim, vamos tirar a religião. Aliás, não temos religião, somos ligados a Deus, não tem que religar ninguém aqui. Todos nós somos ligados a Deus, então não tem que religar. Religião é para quem não está ligado, aí quando o cara liga não precisa mais da religião, já está ligado? Está ligado? Aí, mas não com relação a essa coisa, vamos colocar assim, religiosa mesmo. Não com relação a isso, mas você está conversando uma coisa com alguém, uma decisão de trabalho. Aí a Jéssica está falando, não, essa lente é melhor, eu uso a Nikon, a Canon e tal, acho essa melhor. Eu cara, não, a Sony é melhor, não sei o que lá. Aí você vai lá e tira uma foto muito louca, que fica evidente que aquela lente que você estava falando que era melhor, é a melhor. E aí você chega e mostra que está vendo, aí o cara, não dá para fazer assim? Isso também é concupiscência da carne. A gente pensa que concupiscência da carne é só, né? Não, porque você está satisfazendo a sua carne, uma satisfação que você tem. Para que provar? Né? Quando você mortifica a sua vontade, o seu raciocínio, pouco importa quem está certo, porque quem tem que estar certo é o reino. E você empurrar isso para alguém não vai te fazer mais inteligente, vai te fazer mais burro, porque você está perdendo a oportunidade de diálogo. Você entendeu? Você tem que ter a oportunidade do diálogo. É que hoje em dia os cristãos eles não têm paciência com o diálogo, já perceberam? Eles vão ficando intolerantes, cada vez mais o cristão está se achando dono da razão, ficando intolerante, não tem paciência de conversar mais do que 20 minutos. Né? Os árabes eles sentam no tapete e vão conversar. O judeu toda semana tem uma reunião.
um café que eles tomam para conversar. Nós só queremos conversar com quem concorda com o que a gente diz. E aí é o problema. Primeiro porque você deixa de aprender coisas novas, né? Então vamos lá. Portanto, porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando de soluções. Olha que interessante, vocês sabem o que quer dizer de soluções, né? De soluções, essas coisas de soluções, ou seja, coisas que não vão levar a lugar nenhum. Vocês já perceberam quanto de discussões a gente promove, que na verdade você nem sabe por que está mais discutindo, porque você se perdeu no querer saber quem está certo, que aquele bem que seria promovido através da solução, ela se perde na dissolução, porque aí perdeu o sentido. Não importa o fazer o melhor, importa ver quem está certo. Isso é um problema. Concupiscências, borrachices, borrachice eu não sei o que é, hein? Glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Aí o cara fala, católicos são idólatras. Mas o cara não para de polir o carro no fim de semana. Aí o filho vai conversar, ele não conversa com o filho, porque ele está, não está vendo o que eu estou falando. Ou então o celular. Estou falando do celular, caramba. Meu, isso é pior do que tal idolatria tão quanto. Você não vê o católico o tempo inteiro com a mãozinha na santa lá, passando o dedinho, mas no celular você vê, né? Não estou falando, gente, não estou falando para você parar de usar o celular, não. Eu uso, tá aqui, viu? Estou usando até. Aliás, deixa eu tirar o som, se eu faço vergonha. Estou usando, tá aqui o celular, tá aqui o computador, certo? Tem coisas que eu gosto mais, mas tem que tomar cuidado também. Aí a gente é muito rápido no julgar, muito rápido. Nossa, o povo rápido no julgar é o cristão. Quer dizer, o cristão não, o religioso, né? Então olha lá, e acham estranho não correres com ele no mesmo desenfreamento da dissolução, blasfemando de vós. Ou seja, quando você começa a viver a vontade, que não é mais a sua vontade, a vontade de Deus, aí a pessoa fala, pô, mas você vai no culto, poxa, tem tanta coisa legal, uma festa pra gente ir hoje, você podia estar aí descansando na sua casa na chuvinha, uma pipoquinha, um filminho, você podia estar descansando, hein? Aí o cara, no desenfreamento dele, quando você começa o processo de mortificação da sua vontade, as pessoas começam a te julgar, né? Questiona, é isso que fala. E acham estranho não correr com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Ah, mas isso acontece, é mesmo, né? É verdade, povo do mundo, não sei o quê, não é só no mundo não, gente, nem da igreja. Quando você começa a falar, não, eu vou ler essa palavra. Tem um livro muito louco, que é aquele livro Coração do Artista, do Rory Knowledge. Um livro louco, todo mundo que mexe com arte deveria ler esse livro. O nome do livro é O Coração do Artista. E esse livro tem uma hora que eles tinham pequenos grupos. É um livro muito louco, que propõe, né? É assim, o cara descreve certas ações que fizeram na igreja dele, que é Willow Creek, nos Estados Unidos. E aí ele vai falando das experiências e tem um momento que descreve um dia que o cara pega e lê uma palavra assim, que o cara Davi estava deprimido, entendeu? E Davi fala assim, um monte de coisa, tipo da depressão, que ele está sentindo aquela angústia, entendeu? Tem vários momentos que Davi está angustiado, né? Os meus ossos, né? Até os ossos dele, ele está angustiado. E Davi está ali falando com Deus da sua angústia, né? E aí no livro ele coloca uma situação que as pessoas começaram a julgar o cara, como se ele tivesse, todo mundo estava lendo palavras assim, alegrinhas, e o cara saca uma palavra dessa. Meu, está na Bíblia, gente. Todo mundo pega a questão lá, tudo me é lícito, mas nem
as coisas que convêm. E não fala do que vem depois. E o que vem logo depois é tudo me é lícito. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixa mergulhar com nenhuma delas. Ou seja, se eu não fosse alcoólatra, eu poderia beber. E outra, a pessoa às vezes acha, não, eu não sou alcoólatra, eu bebo de vez em quando. Mas e aí, como é que você bebe? Você bebe um bolinho para sentir o gosto ou você bebe até ficar tontinho? Se você bebe até ficar tontinho, você está buscando. Qual é que é? Qual é que é a sua? Né? Quem sou eu para falar qual é que é a sua? Tem uma música do Maurício Pereira que fala assim: quem é quem para dizer quem é o quê? Quem é quem para dizer quem é o quê? Ninguém para dizer quem é o quê. Cada um saiba das suas mazelas. Mas olha que interessante. Os quais vão te dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então você vai dar conta para quem? Para o seu pastor? Você vai dar conta para quem? Para o seu irmão? Vai dar conta para uma gente. Que hoje ele é compassivo, longânimo, mas acessar esse tempo. Não caia na ilusão. É cristão? Somos cristãos? Vai chegar um momento que você vai estar em muitos lados de Cristo. Ou você vai estar à direita, ou você vai estar à esquerda, sem nenhuma conotação política. Nenhuma conotação política. Se o comunismo fosse aplicado da maneira que foi escrito, ele seria a igreja primitiva. Como era a igreja? Aí o pessoal, não deu tiro, não deu, cadê ele para pastor? Na época da igreja primitiva realmente era diferente. Porque não era 10%, era todo mundo vender tudo e dividir por igual para todo mundo. E aí, vamos? Tá afim? Não. Isso parece com que. Não! Sincero! Né? Pedro sincero. Ou seja, gente, estão sacando qual é que é? A igreja primitiva era o comunismo. Mas, cara, né? Eu ultimamente estou até assim naquela pegada de cantar aquela música do Legião. Estou cansado de ouvir falar em Freud, Jung, Angel, Marx, intrigas intelectuais. Estou cansado dessa conversinha. Tudo que é feito segundo o que está escrito seria só o problema que as pessoas leem uma coisa e fazem outra. A gente não mortifica a nossa carne. Pois é, olha lá. Então, ele vai julgar, né? Pois é por isso que foi pregado o Evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em Espírito. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas eu nem bebo, irmão. Eu sou sóbrio o tempo todo. Eu não sou sóbrio o tempo todo. Tem momento que a Isabela, ela deixou a casa, esses dias aí, ela perdeu a chave de casa, nós trancaram do lado de fora. Foi ontem. Fiquei louco aqui. Acho que o irmão que viu, eu falando para ela, você é uns cascudos. Ele deve ter pensado assim: nossa, irmã, nossa, casa pequenininha é uma bênção mesmo. Ela é uma bênção mesmo. Quem foi o errado? Ela por trancar a casa com a gente lá de fora? Ou eu por não cultivar e ter o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, ter a mansidão, que é o fruto do Espírito, ser sóbrio? Eu deveria ter sido sóbrio, Isa. Tudo bem. Trancou, né? Não tem jeito? Você vai me ajudar então. Vem aqui, vamos me ajudar a pensar uma forma da gente não trancar. Mas não. Vamos embora, chato. Você merecia de cascudo. Cheguei em casa e falei um monte para ela. Falei um monte. Nós conseguimos entrar. Falei um monte para ela. Totalmente desequilibrado. Não sóbrio. Eu estou falando isso é uma mazela, é difícil para falar isso. Perdão, filho. Perdão, filho. Pedi perdão ontem.
Na hora eu falei assim, você está sem telefone até quinta-feira. Peguei o telefone dela e guardei. E fiquei remoendo aquilo. Porque eu sabia que eu tinha pecado. De não ser sóbrio com a minha filha. De não ter ensinado para ela antes de punir. De não sei o quê. E Deus falando, eu assim, no outro dia acordei. Não, foi sábado. No outro dia eu acordei, no domingo, fui lá com a vergonha da minha filha, devolvi o telefone dela e falei, perdão, porque eu não te ensinei antes. Eu te puni por uma coisa que você não sabia que era errado fazer daquela maneira. Agora você sabe. Né? Mas eu devolvi. Eu ainda fiquei, puxa vida, não tem que manter o castigo até quinta. Mas não, porque eu estava errado. Eu não fui sóbrio. Eu não vigiei em oração. Se eu tivesse vigiado, eu não tinha feito o que fiz. Agora eu vou ter que encontrar os irmãos que viram e falar, não, vou mandar o link. Mas não estou fazendo isso de H, não, gente. Realmente eu fiquei muito envergonhado. Eu fico muito envergonhado disso. Muito envergonhado. Então, olha o que diz, tendo antes tudo, aqui que eu queria chegar, e aí que nós vamos assistir o vídeo, eu não vou ficar com muita delonga não, tá? Ó, tendo antes de tudo ardente amor, uns para com os outros, porque o amor, o que o amor faz? E eu vou julgar. O julgar não. Sabe o que é amar? Amar é amar. O outro, Paulo diz que Paulo dá várias definições do amor. Uma delas é assim: preferir os outros antes de você. Cristo fala, né? O amor, o que é o amor? Qual é o mandamento? Amar o próximo como ama a ti mesmo. Não é? Olha que interessante. Olha que fala, o amor cobre uma multidão de pecados, gente. Não importa se eu estava tocando ali de corpo, gente. Eu pude falar com os caras assim, um monte de gente trilouca. Que nesse momento você está trilouco, você parece que as coisas, eu sei disso. Elas vêm na sua cabeça, tem coisa, Deus punha coisa na minha cabeça. Assim, fantástica, assim, em dados momentos, e eu assimilava aquilo como fez diferença total na minha vida. E eu tive a oportunidade de falar, olha gente, eu não posso falar, graças a Deus pela vida do Paulinho, porque ele não está mais aqui, mas Marquinhos, graças a Deus pela sua vida. No lugar que todo mundo estava tocando rock and roll, lascado, bebendo, eu falei, graças a Deus, dado momento eu tive a oportunidade de falar, gente, eu quero agradecer por estar aqui, porque eu posso estar aqui com vocês. De verdade, eu não estava fazendo aquilo de H. De H seria que ele falasse, eu estou aqui, mas só por amor para dizer que Jesus está voltando, não sei o que, não sei o que lá. E não viver Cristo para aquelas pessoas. Não ser Cristo ali. Porque Cristo falou, olha que eu estou voltando, hein? Vocês vão para o inferno. Ele falou isso para os publicanos? Não, ele comeu com os publicanos. Conversando numa boa. Normalmente. Ele comeu. No casamento, Cristo estava lá, multiplicou o vinho. Então, gente, e a gente é bom de ser religioso e julgar. Esse momento aqui, que Deus veio promover a reflexão na nossa mente, não o julgamento, gente. Porque quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu sou um cara, que faço várias presepadas e tenho que ficar me arrependendo direto, porque eu tenho o maior temor, o maior medo. Eu lembro que eu escutava a música quando era criança, gente. Acho que talvez eu nunca volte ao estado cristão que eu tinha quando eu era criança. Porque eu escutava aquela música, o mercado está vazio, tua agitação parou. Nossa, eu ficava aterrorizado, meu Deus, já pensou no mercado ficar, Deus voltar e eu ficar? Até hoje eu penso nisso, aí peço perdão logo, entendeu? Eu esperar até quinta só para o meu ego, e se Cristo voltar, mas só porque se ele voltar, não, é porque eu senti dor por estar cometendo uma injustiça com a minha filha, por não ter sido sóbrio com a minha filha.
E esse sentimento é meu? Não é, meu sentimento era de deixar baixar. Quem mandou fazer a presepada? Esse é o meu sentimento. Quem me conhece sabe. Mas o sentimento de Cristo chega em nós e nós temos que ser, não ser orgulhosos. Para quê? Para me mortificar a nossa carne, viver a vontade de Deus. E aí, é fácil? É simples. Você só precisa não fazer a sua vontade, fazer a vontade de Deus. É simples. Só precisa fazer as coisas que edifiquem o reino de Deus, as outras não. Simples. Mas é fácil? Não é. Olha lá. O amor cobre uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns com os outros, sem murmuração. Olha que coisa. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então é o seguinte: quer falar do jeito com o qual vai falar com Deus? Quer falar comigo? Pode falar comigo. Se eu estiver fazendo algo. Então, mas fala comigo pensando que eu vou ouvir mais o que Deus fala comigo do que o que qualquer um fala. Então, já saiba que você falando comigo, qual é a vontade que você pensa e a forma que você pensa que Deus quer agir através da minha vida, saiba qualquer pessoa que eu não vou fazer conforme você está achando, mas eu vou fazer conforme Deus está me falando. Porque o contato com Deus, me desculpe, mas para com a minha pessoa é direto. Deus fala comigo. Não somente através de outras pessoas, mas na minha cabeça. Né? Então, sendo dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Eu fiz isso com a minha filha? Não fiz. Eu estava entregando oráculos de Deus quando eu falei, vou te dar um cascudo, você mereceu os cascudos. Que eu desse logo o cascudo, se eu achava que merecia. Porque não estou falando para me bater quando o filho bater uma coisa, agora ela sabe. Eu não vou nem falar que merecia. Se ela trocar a gente pro lado de fora de novo, eu vou dar. Mas eu vou falar, me perdoa, tá, filha? Eu fiz isso para você lembrar, né? Aquele dia eu avisei, agora eu estou avisando de outro jeito, tá? Te amo. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, olha lá, oráculos de Deus. Então, se alguém fale, mas se alguém fale o quê? Tudo. Porque ele está falando se alguém fale na igreja, se alguém fale no seu... Então, você tem entregado oráculos de Deus? Você está falando, tem sido oráculos de Deus ou tem sido visões de julgamento do seu raciocínio, do seu pensamento racional, do seu achismo? Gente, é pesado o evangelho, é punk o evangelho. É punk no sentido punk mesmo. Punk, eu admiro os punks. Punk é punk, já é aquilo ali, cru, raw, né? É cru o negócio, entendeu? É o que é, sem maquiagem. Punk é isso aí, o evangelho de Cristo é isso, é o que é, sem conversa mole. Então olha lá, se alguém ministre segundo a força que Deus concede. E quem sabe a força que Deus concede para você? Quando você teve algo para fazer, teve espaço e algo para fazer que Deus falou para você fazer, você sabe quando você não fez totalmente conforme as suas forças, quando você fez menos e quando você fez mais, não é? Às vezes você fez menos e as pessoas acham que você fez mais, não é? Mas você sabe que você poderia ter feito mais, não é? É isso que está falando essa palavra. Agora, às vezes a pessoa fala para você fazer mais e você diz que sim, para fazer uma média com aquela pessoa. E aí depois você reclama, não, mas eu estou sobrecarregado. Mas você falou sim? Porque ninguém força ninguém a fazer nada. Você em algum momento aceitou aquilo. Quem me conhece sabe que eu não tenho a menor dificuldade de dizer não. Não tenho. Porque eu sei quais são as minhas forças. Eu faço a vontade de Deus conforme as minhas forças. Mas quando eu falo não e sei que poderia ter feito sim, porque aquilo estava dentro do meu limite de força e eu não faço, o que eu faço?
eu peco. Porque quem pode fazer o bem e não faz, peca. Então, milícia e segurança de Deus não serve. Para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Mas a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém? Eu vou parar nessa palavra e eu quero que a gente pense um pouquinho na letra dessa música que nós vamos ouvir agora, mesmo que a imagem do vídeo, e pense nas reflexões. O César foi muito feliz. Eu lembro que eu reatei contato com o César a partir desse vídeo. Nas postagens do Facebook, se você for lá do Facebook, não, do YouTube, se você for lá e ver esse vídeo, você vai ver um comentário meu lá embaixo, falando: puxa vida, César, eu estava voltando para Cristo, e eu vendo o César fazer uma produção tão bacana. Né? A letra desse louvor fala várias coisas sobre o que deveria realmente nos alegrar, o que deveria realmente nos dar prazer, o que nos aproxima do amor de Deus, como que nós nos aproximaríamos do amor de Deus. Vamos ouvir. Vamos lá. Vou apagar a luz. Para a gente ver melhor. Apagar a luz para ver melhor é interessante. Vamos lá? Vou escrever nisso.
gente vê, né? Essa música fala umas coisas não assim que não é possível que tenha sido um homem que escreveu. Eu vejo ali alguma coisa acontecendo com o William, etc., para escrever essa música. Quando nós estamos disponíveis a fazer a vontade de Deus, vou falar uma coisa para vocês, assim, tem que saber quanto você pode, quanto é a força que Ele concede para você fazer, simplesmente. As coisas vão fluir. As coisas vão fluir. As coisas do Paulinho está lá na minha casa, vou dar para o filho dele. Talvez isso surta grande efeito lá na frente. Né? Quando fala, né? Olha só, a música fala, né? Não são as grandes obras que me fazem te enxergar. Não é na riqueza que eu sinto se eu tocar, mas quando eu estou longe, quando vem esse sentimento de arrependimento por eu ter falado de forma ríspida com a minha filha, não pela rispidez, mas pelo fato de eu não ter razão, de eu estar pecando, e aí eu falar com Deus e Ele falar o que eu devo fazer, e aí a graça dele me convence de que eu não devo fazer conforme eu acho, mas eu devo fazer conforme Ele diz, e aí isso sabe? Quando longe da tua glória, né? Da sua glória, veja a tua graça me alcançar, né? Os erros escorram pelo ralo, por dentro do mundo do pecado. E os erros, na escuridão brilha a luz de Jesus. Nós estamos brilhando só no lugar claro, gente. Não estou gravando para que as pessoas. Eu estou gravando porque aqui está assim. Não é por nada, eu não acho ruim. Agora, por exemplo, poucas pessoas vêm aqui. Eu sei que Deus me concede a força e os meios para que eu alcance mais gente. E eu não alcanço porque eu não quero trazer uma câmera e ligar a tomada. Para, Cristian. Né? Não. Cada qual faça conforme a sua força. As coisas vão acontecer. Não porque nós não somos nada. E daqui a 1000 anos, quando os arqueólogos estiverem vendo aqui esse chão, não vai ter nem sombra do Cristo. Vai ter nem sombra da Luciana, nem sombra da Nel, nem sombra do Manuel. Não vai ter nada que comprova a nossa existência. O que comprova a nossa existência aqui? Comprova Cristo. Estamos em Cristo. Ele é o universo. Amém? Então é isso aí, irmãos. Quem trouxe a sua oferta, que eles revelamos ali, se quiser trazer, pode trazer. Se não tiver, não tem problema, não é isso. Mas se tiver, amém. Uma bênção. Essa casa é uma bênção. Essa casa é uma bênção. Um lugar levantado para ser. E ele é o que nós fizemos. Ele ser. Qualquer lugar é o que você fizer ele ser. Né? Todo lugar, o que diz a palavra? Onde puser a planta do seu pé. Então peraí, deixa eu tirar o sapato. Qual a planta do pé? Não. É a planta do pé. Jesus, ele faz irradiar as ondas corporais do seu corpo pela sola do seu sapato. Mas a sola do meu sapato é de borracha. Não passa, porque Jesus é o Jesus. É aquele que fez a borracha. Então, é isso aí. Vamos agradecer a Deus, amém? Por esse dia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por podermos estar aqui, Jesus. Queremos te render graça, Deus, porque a tua presença faz com que esse lugar seja santo. E a tua presença está em nós, Deus. Ela está em nós, que ela esteja ocupando um lugar maior do que ontem, menor do que amanhã, Jesus. Que nós possamos entender a tua vontade, fazer a tua vontade, promover o crescimento do teu reino, Jesus. Sem dissensões, sem concupiscências, sem achismos,
sem egocentrismo, mas com teocentrismo. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. O amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações dos seus santos livros estejam conosco, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Oi? Não, agora tem uns botões, tem um botão atrás da mesa, eu posso subir aí, tá? Tem uns botões